O presidente Donald Trump concedeu ontem uma entrevista, para falar sobre o processo de impeachment aberto contra ele nessa semana por conta daquela relação lá com a Ucrânia que o professor Marco Antônio Villa já explicou aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Como é que está a repercussão desse caso, hein, professor Villa? Complicado, porque tem bem lembrar que o ano que vem tem eleição presidencial nos Estados Unidos. No momento, segundo as pesquisas de opinião, ele perderia a eleição para o Joe Biden, senador democrata, provável candidato democrata, inclusive, por cerca de 13 pontos numa pesquisa, na outra 15 pontos. Mas é claro, nós estamos a um ano antes da eleição, esse quadro pode mudar. Há uma contaminação de um assunto com outro, eleição com apuração. A Câmara dos Deputados, lá chamada Câmara dos Representantes, tem domínio do Partido Democrata, e daí que vai ser aberta essa comissão especial. O Senado tem domínio republicano. Lembrar que lá são 50 estados, 2 senadores por estado, portanto são 100 senadores, dos quais 53 são republicanos. Isso não significa que já duas vezes o Senado apreciou, em 1868 com o Jackson, em 1998 com o Clinton, um no século XIX e outro no século XX, e rejeitou dois pedidos de impeachment. Houve o caso do Nixon em 73, Richard Nixon, 73, 74, mas aí estava ainda na comissão especial, portanto, na Câmara dos Representantes, ele acabou renunciando, que é no escândalo famoso, o escândalo Watergate. Não se sabe. O que foi apresentado, a transcrição da conversação entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente ucraniano, para os padrões norte-americanos, é gravíssimo. Se fosse aqui no Brasil, seria considerado coisa de malandro, dentro da dialética da malandragem existente aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos, isso é muito grave, que ele estava pedindo para um país estrangeiro agir contra um cidadão norte-americano para favorecer politicamente o Trump, o presidente dos Estados Unidos, em troca de uma ajuda militar de cerca de 300 milhões de dólares. Isso é muito grave, insisto, para os padrões americanos. A situação do Trump é difícil. É porque usou o cargo, Sim. em benefício próprio. Benefício próprio. E isso é motivo jurídico para o impeachment. Agora precisamos ver a história política. E o problema central vai estar no Senado, Porque ali Senado. O Trump tem a maioria, precisamos ver como é que esses senadores vão reagir, Agora, pode ocorrer, que são 53 republicanos entre 100 parlamentares, pode ocorrer, não é impossível que uma parte desses senadores republicanos, caso se convença, aí o papel da imprensa, do debate, da sociedade, a pressão do Estado Civil, tudo isso pode levar a uma situação de impeachment. Lembrando que o Nixon, que acabou renunciando à presidência, 2 anos antes, em 1972, ele enfrentou George McGovern e teve uma votação consagradora, mas ganhou de lavada. 2 anos depois, renunciou à presidência. Lembrando que o presidente dos Estados Unidos, diferente do presidente do Brasil, não se afasta do cargo durante o período de tramitação do processo de impeachment. Aqui, quando passa da Câmara, Perfeito. O presidente é afastado por 180 dias. Os brasileiros devem se lembrar o que aconteceu com a Dilma Rousseff recentemente. E com o Fernando Collor em 1992, no caso dele o processo não se completou porque ele renunciou. E lembrar no caso dos Estados Unidos, eu falei em 1998 e 99, é o caso do Bill Clinton, Aí por questões que ele mentiu, houve o episódio, o perjúrio, e para os Estados Unidos, insisto, aqui é considerado o cara esperto, Nos Estados Unidos é diferente. É que a gente não tem esse crime aqui, Claro. Aqui o réu pode mentir, Aqui pode. Aqui é a casa da mãe Joana. Então, agora, no caso norte-americano, isso é muito grave. Aí tem a ver com os princípios da Constituição de 1787, a Constituição norte-americana, de 1700, com todos os princípios dos pais fundadores, Toda aquela história, que é uma história constitucional e política muito diferente da do Brasil.